Na aula de hoje conheceremos dois grandes operadores de turismo, a Ita Airways com Murilo Cassino e a Costa Cruzeiros com Dario Rústico, que vão nos contar como funciona este mundo da logística, do transporte entre a Itália e o Brasil e como isto pode ajudar também o retorno às raízes, o nosso turismo de raiz. A nossa viagem no turismo delle radici, o retorno às raízes, continua com uma parte mais de logística através do convidado Murilo Cassino, da Ita Airways. Bem-vindo, benvenuto. Muito obrigado, grazie, obrigado pelo convite. E hoje vamos entender com Murilo também como que os viajantes conseguem chegar também na Itália, claramente, as conexões principais, e como eles conseguem também chegar até as cidades menores, saindo aqui do Brasil, claramente. Perfeito. Não poderíamos pensar num projeto do tamanho do turismo de raízes sem uma conexão direta entre os dois países, Então, isso é um ponto crucial, Queremos o quê? Levar os italianos, os descendentes, novamente para a Itália. Então, como chegar? E aí, exatamente, que entra a Ita Airways. É o como chegar. Hoje, só para você ter uma ideia, a Ita, ela começou a voar para o Brasil ano passado, em junho. E esse ano, um pouco mais de um ano de operação, nós triplicamos a oferta de voos. Isso significa o quê? Mais lugares disponíveis para as pessoas visitarem a Itália. E a Itália, se imagina que não é um país tão extenso em termos de quilômetros, de dimensão, mas hoje nós atendemos a 26 destinos diferentes dentro da Itália. Sempre o quê? Chega a Roma, Fiumicino, que é inclusive um aeroporto que durante a recente pandemia foi muito premiado em termos de facilidade de conexão. Então, é um aeroporto que ele tem o tamanho certo. Como assim o tamanho certo? Porque ele é grande o suficiente para comportar um grande número de voos, ao mesmo tempo não é grande demais para que o viajante, até aquele que está indo pela primeira vez, ele fazer as conexões, E ali temos um fator também muito interessante que nós utilizamos para facilitar as pessoas ali durante as conexões em Roma, é que ali aquele quadro de avisos, ali no gate, no portão de embarque, onde normalmente tem ali o número do voo, o horário, nós anexamos o quê? O nome da cidade e uma imagem tradicional dessa cidade. Então você imagina, se for um voo para Roma, o que teremos ali? Além do nome, o número do voo, nós teremos o quê? A imagem do Coliseu. Porque as pessoas, o Coliseu fica, Roma. Então é fácil, Tanto para aquele que é visual, que é sinestésico, enfim, é uma preocupação da nossa companhia. Sim, inclusive eu percebi dessas imagens no aeroporto. E vocês têm uma noção dos números, dos brasileiros que vão para a Itália através, claramente, das conexões de vocês? Cada ano, cada, não sei, semestre? Hoje o que nós podemos falar é que após a pandemia, nós temos aí um reinício, Inclusive em termos de viagens, A Ita, ela chega ao Brasil e como você pode imaginar, hoje, começamos até julho desse ano, nós tínhamos um voo diário. Esse voo com 300 lugares ali. E aí, hoje, nós triplicamos. Então, passamos de 300 passageiros dia para 1.000. Então, você vê a quantidade de pessoas que nós conseguimos transportar. A Itália, hoje, ela, até dito pelas agências de viagem, que são aqueles que estão ali recebendo os pedidos, as pesquisas, não só a venda, mas a pesquisa, o interesse, hoje, em termos de destino europeu, ele já aparece em segundo lugar para o público que está pesquisando viagem na Europa. Sim. E já ali entre os 5 maiores quando fala de viagens pelo mundo. Então, existe aí um grande potencial de passageiros. Quer dizer que hoje tem 3 conexões por dia
3 voos, 3 voos por dia Exato. até Roma. Exatamente. De São Paulo até Roma. Perfeito. De São Paulo são 2, Sim. né? Um diurno e um noturno. E agora, a partir do dia 30 de outubro, começaremos o voo diário do Galeão do Rio de Janeiro, também a Roma, né? Sempre todos os voos, né? Chegando a Roma e de Roma, fazendo toda a conexão. Sim, sim. E você acha que tem uma facilidade, né, para aqueles que vão até o vilarejo, né, a cidade menorzinha, através dessas conexões? Porque o turismo de raiz, né, vai em todo canto da Itália, né, especialmente as regiões do Vêneto, da Campania, Puglia, né, são várias regiões. Não, esse é um ponto muito interessante que você traz, porque muitas cidades dessas, elas não são nem atendidas com aeroportos, né? São vilarejos, são cidades menores, mas elas são atendidas pelo quê? Por conexões em trem. Então hoje nós temos uma parceria com a empresa ferroviária italiana que facilita inclusive o despacho das bagagens. Ou seja, a pessoa vai ali, ela dá a bagagem dela e ela já vai receber essa bagagem no aeroporto. Já, dependendo da cidade que ela está pegando o trem, ela já consegue enviar a bagagem dela até o destino final, que é uma maravilha, para facilitar toda essa parte de conexão. Isto em várias estações? Em várias estações. Isso é bem interessante. Muito interessante. Vocês têm uma noção, digamos, de quais são os lugares mais procurados pelos brasileiros? Claramente, Roma, ele chega em Roma, mas depois vocês conseguem rastrear um pouco onde que eles vão? Vão para Florença, vão para Milão, vão para... O que é muito interessante quando se fala de Itália, que a Itália é um país de multi-interesses, né? Então ela consegue, dependendo do interesse do viajante, ele vai focar em uma região específica, né? Então você tem né, Roma, óbvio, né, que você tem ali por ser a porta de entrada, mas você tem toda a parte de negócios em Milão, não podemos esquecer isso, né, porque a sinergia de negócios entre os dois países é grandiosa, né? Nós temos toda a parte do enoturismo, né, que também ele fica ali muito forte também, né? Aí nós temos a parte cultural, que aí você já vai levar as pessoas já para Florença, a parte gastronômica, o quê? Gastronômica a Itália toda, né? Mas de repente até daqueles que tem restaurantes aqui, tem negócios ligados à gastronomia no Brasil, ele procura o quê? Aquela região ali de Bolonha, né? Que você tem ali diversos fornecedores, então, né? Parma, enfim, então, eles buscam isso aí. As feiras também, né? Você tem uma quantidade de grandes feiras, grandes eventos. Então, hoje, dar assim um destaque a uma cidade somente italiana seria até injusto. Por quê? Porque realmente é muito espalhado, dependendo do interesse, ele vai focar mais em uma ou outra cidade. Veneza sempre está incluído, né? E por aí vai. Enfim, se você fala até hoje, né, do turismo que busca o turismo de saúde, né? Então você tem ali as regiões da Itália, as pessoas que têm uma maior longevidade, então as pessoas já querem buscar, já querem conhecer. Então você tem hoje uma Itália, né, praticamente mapeada por interesse. E o Brasil, como ele é praticamente um continente, você tem ali passageiros, turistas, né, para todas as regiões italianas. Sim. Você mencionou justamente os negócios, né, o mundo dos negócios, Milão. Então deve ter uma relação também, né, entre Itália e Brasil de negócios muito grande. Não sei se como números, né, eu acho que deve ser menor do que a relação de turismo, talvez. Você tem menor, sim, por óbvio, mas é um crescente, né? Nós tivemos recentemente em reunião em Minas Gerais, com o estado aqui, né, de Minas Gerais, e eles falaram de uma região ali, né, que é a região do silício em Minas, aonde existem diversas empresas italianas já fazendo contato por conta do lítio,
né, que hoje é a grande engrenagem que se fala em termos de baterias, equipamentos e tudo mais. Então isso também está crescendo, né? Então o turismo hoje, tanto de interesses, né, quanto de negócios, ele aponta para cima. Não deixa de ser turismo. Né? É um turismo de negócio. É um turismo de o negócio. chamado pleasure, né? Que a pessoa vai fazer um trabalho e né, que ela vai a business, vai a trabalho e ela aproveita. E a Itália, ela convida a pessoa para fazer isso, né? Sim, é perfeito. É né? perfeito. E tem claramente, muitas famílias, muitas pessoas de origem italiana que vão, né, fazer isso para, claramente, conhecer, recuperar essas raízes, quem foi ver a cidade dos avós, etc. E pode aproveitar para fazer um encontro de negócios na cidade grande. Né? É verdade. Eu como observador desse tráfego, né, porque nós que trabalhamos nessa indústria, nós estamos sempre atentos às possibilidades, aonde realmente o passageiro está indo. E nós percebemos que o pós-pandemia, ele trouxe um interesse realmente de resgate das raízes das pessoas. Por quê? Porque durante a pandemia se falou tanto de Itália, porque a Itália foi tão, né, massacrada com isso, com todos os acontecimentos, assim como diversos países do mundo, mas as pessoas aqui, os descendentes, todo mundo, né, o Brasil aqui tem uma grande colônia italiana, começou a buscar, falou assim, olha, eu preciso ir lá, eu preciso saber aonde estão os meus né, ancestrais, da onde vem a minha família. Então surgiu muito esse interesse. Então hoje, em rodas de amigos, em rodas de negócios, é um tema recorrente, buscar as raízes, e aqui no caso, falando da descendência italiana, as pessoas querem ir às suas cidades, onde estavam seus avós, seus bisavós, então é um crescente. Sim. Você tem um conselho para o viajante que vai fazer a primeira viagem para a Itália, né? Nesse caso, para descobrir as raízes de família, e também uma mensagem para as operadoras de turismo? É claro. A Itália, ela é, primeiro, né, a mensagem, a dica para o viajante. Busque dentro de você o seu ponto de interesse. O que você gosta de fazer? Encontre ali, certamente você vai encontrar um local na Itália, uma cidade, um vilarejo, uma região que tem ali no DNA dela o atender a esse seu interesse. Para os operadores de turismo, ouçam esse conselho que eu dei, ao contrário, olha, a Itália ela tem tantas opções, ela tem tantos modelos, então vamos sair do modelo tradicional, né, daqueles roteiros, né, já tradicionais, mantenham-os, mas busque as viagens de experiência, de interesse, porque as pessoas hoje elas fazem viagem porque elas querem acrescentar um pouco mais a sua cultura, o seu conhecimento. Você mencionou a experiência, então eu te peço uma experiência para os nossos amigos que você recomenda, por exemplo, um lugar, uma cidade, um pequeno vilarejo que você tem, digamos, no coração, fora, claramente, das cidades tradicionais que a gente sempre vê, né? Olha, eu quero falar sobre um lugar que, na verdade, seriam 2 lugares, né? E se eu começar a puxar na mente aqui, a lista vai ser grande, tá? Um deles, para quem gosta de natureza, para quem gosta de estar em conexão com a natureza, como eu, né? O Lago de Como. É um momento que você fica ali, você vislumbra a grandeza daquele lago e de todo o entorno. É simplesmente maravilhoso, passei momentos sensacionais ali. E um outro, para quem gosta de cultura, de história, eu tenho que falar, você tem que andar pelas ruas de Florença. Você simplesmente ande e olhe todo o entorno. A minha vontade ali era pegar uma garrafa de vinho, sentar em uma praça daquela e simplesmente observar o que estava em torno. Foi uma viagem maravilhosa, em alguns momentos sem sair do lugar. Por muita gente teve uma ida para o Brasil e a ida não poderia que ser com um navio. Então, vamos ver através do navio as emoções e também como se pode descobrir as raízes italianas, porque o navio representa para a imigração italiana uma história muito importante. Por isso,
que temos o convidado Dario Rustico, da Costa Cruzeiro. Bem-vindo, benvenuto. Obrigado, grazie. E eu quero te perguntar essa coisa que é também emocionante, mas faz parte também de um projeto de turismo que é a descoberta, né? A descoberta das raízes italianas através de uma viagem que pode ser alternativa, né, às viagens de avião, às viagens tradicionais. Através do navio, como podemos conhecer as histórias, como podem os nossos amigos conhecer as histórias e as raízes italianas das famílias dele? Ante que tudo, obrigado por o convite. A gente aqui na Costa ficamos muito orgulhosos de ter sido parte da história do Brasil, da imigração italiana no Brasil, com nosso contributo, com 75 anos de história nesse país. A gente, ao final dos anos 40, 50, 60, trazemos muitos italianos para esse país e, de uma certa maneira, estamos um pouco orgulhosos que contribuímos a moldar um pouco o que é a cultura aqui desse país, com as pessoas, obviamente, que foram junto conosco aqui. Como poder descobrir o turismo da raiz junto com navios? Eu acho que o navio é uma das melhores maneiras para viajar, porque você tem que imaginar que é um hotel 5 estrelas, com entretenimento, com all inclusive, que está movimentando e visitando diferentes lugares dentro da mesma viagem. E, obviamente, os lugares que a gente visita são fundamentais para a nossa viagem. Nós somos italianos, somos a única companhia naviera do mundo com bandeira italiana, com a maioria dos navios construídos na Itália, e promovendo o que a gente chama dos melhores da Itália no mundo, em termos de gastronomia, de entretenimento, de serviço. Porém, os lugares que visitamos são importantíssimos, centro do que a gente faz, proprio porque tem esse conceito de descobrir e crescer descobrindo. Uno pode descobrir no lato gastronômico, no lato emocional, visitando os lugares onde os pais, os avós nasceram ou cresceram, mas também tem essa descoberta cultural, histórica, social que a Itália pode oferecer. Então, a gente está com navios todo ano na Itália, obviamente temos navio entre Brasil e a Itália em um período específico dos anos, indo no novembro, dezembro, voltando em março, abril, maio. Porém, depois temos navios baseados na Itália todo ano, com muitos lugares onde podemos começar nossa viagem. De Trieste, na parte extrema dell'Adriatico, para toda a península, chegando até Savona, de outro lado, passando para ilhas Sicília e Sardinha. Então, tem muita oportunidade. Então, todas as regiões podem ser alcançadas através dessa viagem. Inclusive, dá para fazer um turismo de Burgos, né? De pequenos vilarejos, de pequenas cidades, porque o turista chega em Civitavecchia, chega no porto de Gênova, mas depois ele pode ir, tem em autonomia, organizado com um tour, e conhecer as várias cidadezinhas, né? Exato. A gente tem muitos portos de embarque e desembarque, como estava dizendo antes, de Trieste a Venezia, indo para baixo a Bari, Taranto, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Civitavecchia, La Spezia, Genova, Savona, Cagliari, mas também muitos lugares de destino onde poder visitar. Quando uno chega em um porto de destino, obviamente tem a escolha de poder visitar sozinho os lugares onde a gente chegou, ou comprar uma excursão junto com a gente, ou um transfer mesmo para, por exemplo, Civitavecchia chegar a Roma. Agora, quando falamos das excursões costa, não são simplesmente as excursões que você pode lembrar do passado com um ônibus, uma guia. São excursões que a gente levou em outro patamar. São excursões também organizadas com National Geographic Channels, indo a buscar coisas que pode ser que não são conhecidas de todos, em termos de história,
de coisas específicas. Então, a gente tem também guias que são enólogo, fotógrafo, vulcanólogo, que podem explicar e contar histórias para vocês. E a Itália está cheia de história no lado cultural e histórico. E estamos cheios também de lugar para visitar, de coisas maiores, cidades, lugares famosos no mundo, Roma, Firenze, Venezia, um clássico, mas também muitos burgos, como você estava dizendo, cidadinha pequena, que são honestamente meus favoritos. Quando eu viajo na Itália, vou a buscar esses lugares que não são conhecidos, porque cada esquina, cada praça, cada lugar tem histórias de centenas de anos que podemos descobrir. E de cada lugar onde a gente chega, temos organizado essa oportunidade de visita dentro de cada região para descobrir esses burgos também, que são algo muito, que está havendo muito sucesso nesse momento. Eu acredito que é uma oportunidade também para quem organiza essas viagens, porque já falei com alguns brasileiros que me contaram que eles quiseram fazer a mesma viagem que os avós fizeram, né? Por exemplo, saindo do porto de Nápoles e chegando aqui no Brasil, claramente. Então, talvez seria interessante verificar esse mundo de pessoas que querem descobrir as raízes italianas, saindo de Santos e ir até Nápoles, né? Para fazer a viagem ao contrário e ter essa emoção e depois ir até o vilarejo, o bairro de onde era a família. Você acha que tem um potencial de números para as agências? Com certeza, isso é um mundo que existe, é um mundo grande. Eu tinha também a oportunidade de trabalhar num projeto similar na Argentina, alguns anos atrás, com a Associação Italiana e Espanholas, visitando lugares com instituições recebendo essas pessoas. Esse programa se chamava Il Ritorno. E estamos trabalhando exatamente nesse momento sobre um projeto similar por celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, sendo que Costa contribuiu também muito nesse lado, e é um laço automático, vamos falar natural, entre Genova, Nápoles, lo que foi Santos, Rio e Buenos Aires. A nossa primeira viagem foi nel 1948, saindo de Genova, indo para Rio e Buenos Aires. Então, isso é exatamente onde nós estamos trabalhando por qualificar esse tipo de viagem, dar esse momento emocional, porque viajar é emocionar-se, é conhecer, é voltar com mais conhecimento, mais rico, mas também tem uma parte de emoções muito forte que a gente vai levar junto conosco toda a vida. E porque pode ser que viajamos com a nossa amada ou amado, ou com nossos filhos, ou também para lembrar o que foram nossos pais, nossos avós, porque nós somos aqui porque eles fizeram algumas escolhas específicas. Isso é algo muito impactante para muitas pessoas aqui no Brasil, e eu acho que tem muito potencial para crescer nos próximos anos. Como vocês conseguem convencer, né, uma agência e um cliente final a fazer a escolha de uma viagem mais longa, né, de navio, comparada a uma viagem de avião, né, que pode ser também uma viagem mais rápida, né, pode ficar menos dias, uma semana ou até menos, comparada a um navio que claramente vai precisar de mais tempo. Essa parte vai junto muito com educação, treinamento e publicidade que a gente tem que fazer. Nesse lado, a gente já tem um relacionamento com milhares e milhares de agências de viagem que vendem o produto Costa aqui no Brasil, e podem começar a vender mais na Itália. Obviamente, hoje acho que falta ainda um pouco de conhecimento dessa oportunidade. Muitas agências no Brasil promovem o que é a viagem local e não uma viagem na Itália de navio. Em geral, olhando os números de brasileiros que viajam para a Itália, esquecem navio, aviões, eu acho que tem muita potencialidade para crescer. A Itália, a Europa em geral, mas a Itália principalmente. E por isso é educação e promoções.
é isso que a gente quer fazer exatamente nos próximos anos. Educar, treinar e investir mais no conhecimento desse produto. Não, a agência de viagem hoje tem uma oportunidade incrível, porque tem essa oportunidade de falar e comunicar-se cara a cara com os clientes final. Você tem essa oportunidade de não somente passar esse conhecimento de lo que é fazer uma viagem, de descobrir a Itália fazendo com um navio, fazendo uma viagem de navio, mas também as emoções e a experiência que se pode ganhar porque com um navio, porque hoje o navio é a experiência mais completa. Hoje o navio, a indústria de cruzeiro, é a indústria com a maior taxa de satisfações entre todo nível de turismo do mundo, viagem, hotel, porque oferecemos muito mais por um preço muito acessível. Então, já isso é uma parte muito importante, saber os dados sobre o que dá a indústria de cruzeiro. Repito, entretenimento, serviço, hotel 5 estrelas, visitar lugares lindos, você tem muitas coisas à disposição. Mas ao mesmo tempo é contar histórias, porque a gente tem uma parte emocional dentro de todos nós. É muito importante para a agência de viagem entender que nesse cliente o que gostaria aprender, conhecer e propor a melhor experiência nesse lado. A gente tem várias oportunidades quando falamos de conhecer a Itália com um navio, tem cruzeiros mais curtos, de 3 noites, até cruzeiros muito maiores, de 13, 14 noites, ficando somente na Europa. Se tem oportunidade, precisamos entender junto com a agência de viagem quem é esse nosso cliente e como poder passar esse conhecimento básico e depois, na parte emocional, como poder entregar essa parte também. Essa agência de viagem tem um poder único que não se pode comparar com o que um cliente pode fazer com internet. Dario, existem alguns números que você gostaria de compartilhar com os nossos amigos que trabalham no turismo, né, operadores de turismo, que precisam também ter uma noção de como o mercado está, né, se desenvolvendo, que você gostaria de compartilhar com a indústria de cruzeiro, de qualquer maneira, vem crescendo de uma maneira importante no pós-pandemia. Nel 2023 a gente tinha recorde de passageiros transportados dentro de cruzeiros em Brasil, da história do Brasil, e 2024 vai ser ainda maior. Agora, a Costa, por ser companhia que eu represento, solo per dare un'idea, crescemos 100% del 2024 agora, que estamos promovendo, del 2020 al 2024. Entonces, pre-pandemia a agora, nel 2024, temos un crescimento in 3 dígitos. Ovviamente sono cruzeiros aqui local, perto de casa, vai em Brasil, Argentina, Uruguai. Porém, toda essa base, obviamente, todo esse crescimento, obviamente, é um veículo para pessoas que viajam dentro uma parte da Itália, porque nós somos, batendo bandeira italiana, temos é território italiano. Vamos utilizar essa base para promover mais a Itália, as viagens na Itália, a descoberta da Itália, dentro de todos esses cruzeiristas adicionais que a gente tinha nos últimos anos. Entendi. É um dado importante também para entender que esses números podem virar internacionais e podem chegar claramente ao nosso objetivo, que é a Itália. Exato. E conhecer depois todas as regiões italianas e dentro do projeto de turismo de raiz, né? Exatamente isso. Nosso produto específico, obviamente, dentro da indústria de cruzeiros tem vários tipos de tipologia de produtos que servem segmentos diferentes. A Costa tem foco na casais e família. É um produto perfeito para casais e família, dependendo depois quais cruzeiros específicos escolhe. Pero dentro temporada, quando as crianças podem viajar, esse é o produto perfeito para famílias. Se presta muito bem para casais e família. Eu consideraria esses 2 segmentos.
E tem um roteiro especial, né? Um tour especial na Itália que você gostaria de levantar como um exemplo muito interessante? Sì, a gente tem muitas parcerias, antes stiamo parlando dos borgos, e a gente tem una parceria con i borghi più belli d'Italia, questa associazione para promover os burgos, e com várias cidades, de Torino a Trieste, para promover a cidade. A gente faz parceria junto com a cidade, junto com as regiões para promover turismo. Mas meus pais são da Sicília, eu cresci um pouco também na Sicília, sendo de Bergamo, mas cresci, uma parte da minha alma é aí na Sicília. E, por exemplo, o que a gente faz é promover não somente turismo de emoções, de conhecimento, de experiência na parte histórica, mas também na parte cultural e social da Itália. Um exemplo nesse lado de excursões para conhecer é o que a gente anunciou no mês passado, para falar de algo mais recente, que é uma excursão feita com a associazione Addio Pizzo a Palermo, que vai levar as pessoas que quando chegam a Palermo, levamos os passageiros para conhecer o lugar da antimafia, onde se desenvolveu todo essa associazione para brigar contra o que foi a máfia nos anos 70, 80, 90, e isso é algo para conhecer exatamente uma parte cultural e social que não todo mundo poderia ser feito, é feito justamente com uma associazione ufficiale, si chama Antipizzo, de Palermo, que leva as pessoas para conhecer esse lugar símbolo. Esse é um exemplo de algo que a gente quer fazer para ajudar a descobrir a Itália a 360 graus. Com certeza, esse é um projeto muito diferente, interessante. Não chega a Timburgo, mas chega numa cidade lindíssima, Palermo, que está crescendo claramente turisticamente, mas não é entre talvez as 3, 4 cidades mais visitadas da Itália, então vale muito a pena, né? A Sicília tem muito para oferecer, tem burgos como Castiglione que a gente visita perto de Catania, ou quando a gente começou a fazer Cruzeiro de Taranto, somos um dos primeiros a começar a fazer cruzeiros com embarque e desembarque em Taranto, e aí tem burgos fantásticos como Locorotondo, mas também que eu gosto particularmente, é conhecido, mas acho que não é muito conhecido no Brasil, Alberobello. São lugares que são fantásticos para visitar. Borgo di Locorotondo é particularmente significativo, eu gostei, aí na Puglia. O seu preferido então qual seria? Locorotondo? Locorotondo é muito lindo para visitar, porque todas essas casas brancas, olhando para o mar, é muito lindo. Beleza, então esse fica entre a dica, digamos, né, do pequeno burgo. Você é da Toscana, não? Sim. Na Toscana tem um monte de burgos fantásticos para visitar e descobrir, nunca termina. E agora uma dica para a agência que quer aproveitar esse momento mágico, né, do turismo italiano, esse momento que, vamos dizer, o mundo olha para a Itália, né, com um grande desejo, tem uma fome muito grande de italianidade, de Itália. Então, a agência brasileira pode aproveitar esse momento. Então, a sua dica, Dario, para a agência. Minha dica é, de verdade, começar a conhecer tudo o que a Itália tem para oferecer, porque também nós, como italiano, eu faço questão de estudar 1 hora todo dia de história cultural, social da Itália, e me dou conta, depois de muitos anos, muitas décadas, que não termina nunca. Lugares para conhecer na parte não somente artística, histórica e cultural. Você imagina que mais de 50% de todo o patrimônio artístico, cultural e histórico do mundo está na Itália. Imagina quantas coisas tem para fazer. Se você soma tudo isso, a parte natural, da Alpi ao mar, a praia que temos para oferecer, a colina da Toscana, onde você vem, lagos como o Lago di Como e muitos outros lagos que a gente tem, e em cima disso a parte gastronômica tem muitas coisas para conhecer, mas a coisa mais linda da Itália são a história das pessoas, a história dos lugares, porque isso de verdade vai emocionar vocês.
quando você cammina em um lugar na Itália, sabendo o que esse lugar representou para o desenvolvimento também, às vezes, humano, de coisas específicas que uno não se dá conta. Eu lembro, 2 anos atrás, estava caminhando com meu filho em Gênova e ele falou, mas sabe que onde estamos aqui? É o Banco San Giorgio, o primeiro banco do mundo. Agora você vai em todo mundo, está vê bancos, você vê... Mas aqui começou. E assim pode, em qualquer cidade, em qualquer borgo, encontra histórias que são fantásticas, porque você vai descobrir e fica muito mais rico depois de uma viagem na Itália de quando você entrou. Então, isso é algo que não tem preço. Eu espero que todos possam conhecer, viajar na Itália sempre mais, porque é uma viagem que, se você começa esse tipo de viagem, nunca vai terminar, porque vai voltar um número infinito de vezes. Dario, grazie, obrigado. Grazie então, a voi. Continuando a nossa viagem, dessa vez de navio, o retorno às raízes. Grazie mille, grazie a voi. Estamos chegando ao fim do nosso curso Retorno às Raízes. Conversamos com muitos técnicos profissionais do ramo do turismo e também especialistas da história da imigração italiana no Brasil. E por fim, queremos entender também a percepção de uma criadora, influenciadora de conteúdo digital que também teve a experiência de descobrir as raízes italianas, voltando para a Itália, para uma nova vida e trabalhando na Itália. Então, vamos escutar a história e experiência da Priscila Guerra. Eu acredito fielmente que manter o vínculo com as nossas raízes, eu consigo manter porque eu moro aqui. Então eu não vou embora desfazer desse vínculo, eu continuarei aqui para manter essas raízes. Eu acredito que a melhor forma de fazer isso é você pegando principalmente aspectos da tradição. Porque o que nos une, o que nos faz ter essa conexão tão grande que nós temos morando no Brasil? É a nossa cultura, os nossos amigos, nossos familiares. Quando você tem uma outra cultura, uma outra história em um outro país o qual você não vive, é importante que você faça viagens periódicas para aquele local, que você estude a língua, que você estude sobre a cultura da terra de onde o seu antepassado veio. E eu consigo manter isso realmente fazendo essas viagens, pesquisando, estudando e principalmente colocando como meta. Eu tenho na minha lista e eu vou dar aí no checklist que eu quero voltar outras vezes a Arivella para buscar mais ainda sobre as minhas origens. O que eu me sinto mais grata até nessa experiência, eu acho que é pela pessoa que partiu, a pessoa que saiu daqui um dia. Porque é o meu mérito, obviamente, ter tido a condição financeira, a condição, enfim, completamente normal de poder fazer essa viagem, mas a minha maior gratidão mesmo, assim, é o meu antepassado, porque na verdade ele é o pilar de tudo. Quando você analisa a sua árvore genealógica, é igual os meus filhos, meus netos, bisnetos, trinetos, eles vão olhar um dia e vão pensar assim, uma pessoa que estava ali, né, foi responsável pela continuação da nossa família. E quando a gente fala de processo migratório, é mais impactante ainda, porque a decisão de uma pessoa influenciou na vida de várias outras. Então, é culpa desse antepassado italiano, que minha família foi para o Espírito Santo, que foi para Minas Gerais, que hoje eu estou aqui. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ter uma outra cidadania, né? Eu tenho orgulho das 2 cidadanias que eu tenho, brasileira e italiana, e eu acho que a minha gratidão é esse laço de poder se sentir dos 2 lugares. E ao mesmo tempo você não se sente nem mais um, nem mais outro, mas você se sente uma mistura boa de tudo isso. E gratidão por aquilo que ele fez. Eu acredito que isso é muito importante para você também. Que você seja grato e que você vá atrás dessa história, porque alguém realmente fez algo incrível numa época de vários desafios. Ou então, independente da motivação dele, é graças a essa pessoa que hoje você pode ter a oportunidade de estar fazendo uma viagem, de estar indo ver a língua, né, falada pelos seus antepassados. Isso realmente é muito legal. Essa viagem, né, das suas raízes e essa experiência cultural, ela é incrível porque ela amplia a sua visão de mundo de uma forma inexplicável. Você não precisa morar em outro país para você ter essa visão. Você pode, inclusive, ter essa experiência dessa viagem ou fazer essa viagem mais de uma vez com esse intuito, né, de resgatar as suas origens. Eu acredito que te deixa
muito mais maleável e você sente mais respeito por outras pessoas. Quando você sai da sua bolha e você vê que existem pessoas vivendo de outra forma, pessoas que falam outro idioma, pessoas que passam por outros problemas, é um outro país, você consegue respeitar mais outras culturas e automaticamente você melhora tanto como ser humano que é uma coisa que você só tem a ganhar, na verdade. Eu acho que a minha visão de mundo, ela era muito assim, pela realidade que eu tinha, onde eu morava, o que era a minha vida até então. Quando eu decidi que a partir de agora seria outra coisa, uma outra viagem, um outro idioma, isso abriu portas e possibilidades que não tem preço você conhecer outro local, ver como aquelas pessoas vivem, o que elas estão comendo e por que elas estão comemorando aquelas danças típicas, aquelas festas típicas. É algo que muda você completamente. Eu diria para quem quer fazer uma viagem assim, para quem quer resgatar suas origens, para quem quer entender o porquê que às vezes você se identifica tanto com a culinária italiana, com o idioma, com os gestos, né? Por que você fala alto? Enfim, entender o porquê também da história da sua família. Por que te contam isso? Por que alguém embarcou no Porto de Gênova, no Porto de Veneza? Enfim, por que tudo isso aconteceu? Eu falo uma coisa para você. Faça. Mas faça enquanto dá tempo. Faça enquanto você pode compartilhar com seus outros familiares. Faça enquanto você consegue ter uma condição financeira para fazer isso. Faça enquanto isso ainda vai realmente ter um significado muito especial para você. Eu tive o privilégio de fazer isso nova. Então, antes dos meus 30 anos, eu consegui viver a experiência, né, do meu antepassado e agora, recentemente, né, no último ano, consegui ir visitar a cidade e eu me arrepiei completamente, eu chorei, eu me emocionei e é uma coisa fantástica, você sai daquele óbvio que às vezes você não se conecta tanto e vai exatamente para aquilo que você precisa, que são as suas raízes. E aí você vai voltar, vai conversar com as pessoas e elas vão entender de onde você veio, como eram aquelas casas. Você vai fazer foto, você vai fazer vídeo e você vai guardar aquilo como uma memória afetiva incrível. E se você puder fazer isso com outro familiar, com uma pessoa importante para você, isso vai ter um significado muito maior. Você vai sentir na pele um pouco daquele mais aconchego, daquela mais conexão, sabe? Aquela conexão realmente verídica, com uma pessoa que às vezes você pode nem ter conhecido. Ou então, digo mais para você, se você está aí e você pretende ensinar as pessoas a fazer um tipo de turismo desse jeito, ainda atrás das suas raízes, e você tem alguém que tem uma conexão muito próxima com a Itália, se o italiano que foi para o Brasil hoje ainda tem um filho vivo no Brasil, se é a sua avó, se é o seu pai, traga essa pessoa. Faça isso por ele, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas tão importante, você vai sair dali tão emocionado, tão feliz de entender onde a sua história na Itália começou, que isso realmente não tem preço. Façam, porque vocês vão sair dali com uma visão da Itália totalmente diferente da que vocês tinham quando vocês entraram aqui. Agradecemos todos vocês que acompanharam o curso Retorno às Raízes. Convidamos vocês a descobrir a Itália, a descobrir suas raízes italianas, que com certeza vão gerar negócios no mundo do turismo. E lembrando que as raízes italianas no Brasil são profundas. Então, grazie mais uma vez e buon viaggio.